Petróleo está lá em cima, dólar está lá em cima. Então, isso tudo está corroborando para uma geração de caixa muito forte de Petrobras. Então, ela é uma grande geradora de caixa nesse atual nível, né, de petróleo, de produção, enfim. A questão fica, o governo vai mudar essa regra, né, que vem mantendo o mercado um pouco mais seguro, que é a precificação da commodity. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de junho de 2022. A conversa de hoje acontece aqui na cafeteria Aventana, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Isabel Lemos, que é gestora da Fator, e o João Gabriel Abdoni, que é analista da INVI. Bem-vinda, Isabel. Bem-vindo, João. Obrigada pelo convite. Já vou começar perguntando para vocês quais foram os investimentos de destaque no mês de junho, diante desse cenário aí tão desafiador, né, para todos nós. Bom, o cenário foi ruim, está sendo ruim, né? A maioria das ações tiveram queda, apresentaram queda, então a gente está falando das que caíram menos, né? Setor de energia elétrica foi um setor que teve uma performance relativamente estável, né, que teve uma queda menor. Eletrobras, especificamente por alguns motivos, também teve uma performance positiva, mas o restante da bolsa, de modo geral, foi bem negativo, incluindo commodities. Hoje está dando uma melhora, mas de qualquer maneira está bem ruim. Lá na INVI, nas ações alfas que a carteira a gente cobre também, a Eletrobras acho que certamente foi um destaque. Assim como as ações de VEG, que performaram melhores aí. Petrobras, com questões governamentais, como sempre, acho que foram uma das empresas que tiveram uma queda mais relevante no índice, dado que as ações de Petrobras têm 11% de participação. Vale também não performou bem, apesar de hoje ambas estarem subindo aí na casa de 3%, 4%. Acho que a Petrobras, a hora que eu reparei, estava subindo quase 6%. Por conta das movimentações dos impostos que os governos, tanto federal quanto estadual aqui em São Paulo, estão tentando fazer. E lembrando, né, que quando você menciona é no dia da gravação do programa, né, que é na segunda-feira, 27 de junho, porque até a gente mencionou que de um dia para o outro, né, nesse mês, enfim, atualmente, né, a tendência sempre é de acordo com as notícias e com as movimentações, impacta e muitas vezes muda todo o cenário, né? Então, até aproveitando o gancho que vocês falaram, citaram a Eletrobras, né? Até no programa de maio a gente falou bastante, porque era ali o prazo que tinha para as pessoas fazerem o uso, né, do FGTS para reserva de ações da Eletrobras, toda uma expectativa em relação a isso, né? Muita gente olhando para esse papel, o processo, né, de privatização assim, avançando. Então, entender o olhar de vocês para a Eletrobras, talvez agora, nesse momento, fechando junho, pensando em julho. A gente está acompanhando aí o case de Eletrobras desde dessa mudança de controle, né? Não é exatamente um modelo de privatização perfeito, já que o governo continua com 45% das ações, né? Mas agora o controle é um controle, vamos dizer assim, um controle privado, né? A gente observou aí o Banco Clássico, a 3G, a própria XP participando aí da formação do novo bloco de controle junto com alguns fundos internacionais. Cada um pode ter 10% de participação. E a Eletrobras, atualmente, ela tem 25% da geração de energia do Brasil, né? Com 4 grandes setores, entre eles a Chesf e Itaipu, são 4 grandes empresas por debaixo da hold, e mais 40% da transmissão de energia do Brasil é a grande líder. Algumas ações como Transmissão Paulista, que estão na Bolsa, parte delas são da Eletrobras. A gente vê, assim como foi a Engie lá atrás, que era a Tractebel, e antes ainda Gerasul, que foi uma privatização muito menor, mas que foi de grande sucesso para quem comprou há cerca de 20 anos atrás. A gente vê que, para o longo prazo, a gente vê com grande otimismo aí a privatização da Eletrobras, mas não num cenário de curto prazo, aí para investidores de pelo menos 5 anos, vamos dizer assim. Bom, acho que ele falou um pouco da Eletrobras. Eu acho que a visão é a seguinte: existia uma expectativa muito grande para essa privatização, vamos pôr dessa maneira, né? Uma redução da participação do governo
o governo ainda tem um poder de veto, né? Mas agora a gente tem vários agentes privados dentro da empresa. Acho que com isso vão ter sinergias aí dentro da empresa, vão ter reduções de custo, né? E o mais importante, né? Parte a energia que estava sendo contratada a um preço baixíssimo, né? Que era o preço quase de operacional. Essa era a regra toda, né? Ela agora passa para preço de mercado, então ela tem uma alta significativa. Esse ganho, obviamente, grande parte desse ganho foi para pagar a concessão, né? Então a Eletrobras está pagando a concessão por mais um período aí. Eletrobras sempre foi, como grande parte das empresas estatais, ela sempre tinha um deságio. E no caso da Eletrobras, o deságio era significativo frente às empresas do setor, sobre os peers. Então, acho que isso deve diminuir, tem um atrativo. Eu não posso recomendar compra ou venda, porque eu sou gestora, mas nosso portfólio gosta. A gente tem essas ações dentro do nosso portfólio, então acho que é interessante. Tá? Acho que tem todo esse novo caminho aí que a Eletrobras deve percorrer. Bacana. E continuando, né, no núcleo estatais, aí trazendo então agora a Petrobras, né, com um fator novo, que foi a confirmação, né, do nome do novo presidente, que já vinha, né, já estava ali, a expectativa que seria realmente o Caio, né, Paes de Andrade, e foi confirmado na segunda-feira, né, 27 então de junho, e aí entendendo que tem toda essa também uma incerteza gerada pela possibilidade de uma tentativa de intervenção, né, do governo federal nos preços. Então tem toda essa... Entender também o que é ruído, separar o que é esse ruído e o que de fato pode interferir na hora do investidor montar ou rever aí a sua carteira. Eu acho que é bacana trazer, né, falar um pouco desse cenário para olhar para a Petrobras. Eu observo a Petrobras para esses próximos 6 meses, que se o governo liderado por Bolsonaro não mudou até aqui a política de preços, não vai ser agora que vai ter grandes alterações, a gente vai ser mais ou menos isso que a gente viu, porque eles já fizeram um grande ajuste nas últimas semanas, né? Eu acho que a gente vai mais ou menos nessa... Sem grandes surpresas. Ele sobe o preço, derruba o presidente, sobe o preço, derruba o presidente. A grande questão na Petrobras é como que vai ser a gestão dos próximos 4 anos, dos próximos 8 anos, porque a gente tem, pelo menos nas pesquisas, a troca de presidente do país como possível. Ela, como é uma empresa de capital misto liderada pelo governo, pode mudar radicalmente aí a sua política, que até então foi de paridade internacional desde 2016 com o governo Temer. Política essa que o governo Bolsonaro manteve até aqui, mas que o líder das pesquisas já disse que não gostaria de manter esse tipo de política de preços, o que poderia afetar a lucratividade da companhia. Petrobras, eu ia falar 3 variáveis, mas vamos colocar 4 variáveis. A primeira variável para a precificação de Petrobras é o preço do petróleo. Então, que já é incerto, né? A gente teve esse conflito, né? O petróleo explodiu, enfim. Então, essa é a primeira variável. A segunda variável é o dólar. Terceira variável é a produção. A quarta variável, que sempre existiu, né? Vamos pôr risco político. Eu não sei se existe alguma palavra melhor. Mas sobre a questão de risco político, que é o que eu acho que a gente está comentando aqui, porque petróleo está lá em cima, dólar está lá em cima. Então, isso tudo está corroborando para uma geração de caixa muito forte de Petrobras. Então, ela é uma grande geradora de caixa nesse atual nível, né? De petróleo, de produção, enfim. A questão fica... o governo vai mudar essa regra, né, que vem mantendo o mercado um pouco mais seguro, que é a precificação da commodity. A gente tinha uma impressão que sempre é um ruído, e cada vez esse ruído tem dias, logo no começo do governo Bolsonaro, ele mencionou alguma coisa sobre isso, estava junto com, se não me engano, estava junto com a greve dos caminhoneiros, teve um pouco de ruídos. Acho que a Petrobras naquele dia caiu, sei lá, uns 18%. Então, você vê como que é o nível de ruído. Agora, o fato é o seguinte, hoje, da maneira que tá administrada a Petrobras, os administradores respondem na física. Ou seja, se eles mudam
uma política e que não acabe, né, não vislumbrando o melhor para a empresa, eles acabam tendo que responder na física. Então, acho que tem consequências. Então, isso tem um colchão aí, vamos dizer dessa maneira. Agora, a gente nunca sabe, né, cada governo pode vir e mudar, né, essa política, ou colocar uma política mais longa, né, de mudança de preço mais longo. Aí o mercado vai ter que se adaptar, né? Mas é importante sempre que tenha uma política, porque se não tem a política, aí o deságio normalmente é muito maior, tá? E é isso que está acontecendo. Então, o mercado fica com muito receio. Agora, hoje, especificamente, segunda-feira, a Petrobras está subindo em torno de... Estou falando agora, porque daqui a meia hora pode ser que ela caia a 7%. Né? Mas ela está subindo 7%. Grande parte disso não só necessariamente pela questão desse auxílio, né, que está sendo dado, e, portanto, as bombas, em teoria, vão baixar preço. Mas eu acho que é mais pela questão também de China. A China, que estava com tudo fechado, voltando, né, desse mini lockdown que eles fizeram. Isso é importante porque a gente tem desaceleração ou aceleração da economia. É mais por esse ponto. Sim, e você mencionou, Isabel, o risco político. A gente está em ano de eleições. Sempre. A gente só não está falando tanto de risco político esse ano, porque tem tantas outras variáveis importantes, né? Inflação, Fed, cupom, China, Rússia, né? A guerra. Então, parece que a nossa eleição está ficando um pouco de lado, mas sempre tem uma volatilidade. Né? Eu acho que, exato, ela ficou num segundo plano, digamos assim, mas eu acho que à medida que for a gente se aproximar, né, de outubro, aí eu acredito que essa influência pese mais. Vocês chegam a ter, enfim, alguma preocupação, sentir, né, alguma preocupação maior dos clientes em relação a considerar isso também na hora de mexer ali no portfólio? Eu acho que é... Quando que isso pega mais? É sempre importante. Mas, assim, é difícil fazer isso agora, nesse primeiro momento. Porque eu acho que a gente pode ter, no final, a gente pode ter vislumbrar um cenário positivo, porque os preços das ações caíram tanto que talvez acabando os ruídos diversos, a gente tem uma melhora de cenário. Então, como você mesmo mencionou, eu tinha falado, né, a eleição está um pouco no segundo, terceiro plano. A gente está lembrando que existe, obviamente, né, mas a gente está com tanta coisa tentando administrar que ela ficou de segundo plano. Acho que talvez mais para perto da eleição a gente tenha ruídos específicos em papéis específicos. 2021, a gente teve a alta, o delta mais forte, que foi o juro saindo de 2, enfim, né, e precificando um valor significativo. E esse ano, a gente, claro, continuou tendo alta de juros, isso no mercado futuro, né, já estou falando do mercado futuro. A gente continuou vendo, só que esse delta é bem menor. O que aconteceu no ano de 2021? A Bolsa Brasileira afundou e os mercados, de modo geral, americanos, da Europa, enfim, todos subiram 20% e a gente caiu. E o que pode ter justificado isso? Então, grande parte, a gente pode falar pandemia, mas pandemia aconteceu para todo mundo. Os juros foram, no meu entender, né, os juros foram os grandes vilões, né? A gente tinha um pouco de inflação, enfim, mas os juros, aqui no Brasil, a alta de juros foi a grande vilã para o preço das ações. Houve uma correção significativa, então a gente fala da Bolsa caindo em torno de 11%, 12% em 2021, mas papéis caindo 30%, 40%, 20%, enfim, com quedas significativas que continuaram caindo esse ano. Então, juros foi muito importante o ano passado, continuam sendo importantes esse ano, principalmente por questão da inflação. Então, a gente está vendo, né, essa inflação se mantendo por questões de commodities altas, preço de commodities ainda alto, mas eu acho que foi muito precificado. Então, grande parte da Bolsa precificou muito esse aumento de juros. Então, a gente vê grandes oportunidades. Então, tem que ter uma seleção de ação, mas a gente vê grandes oportunidades. Eu acho que é meio por esse lado. Mas eu acho importante você trazer esse ponto, porque como a gente está agora nesse momento, Selic é 13,25%, a nova alta agora é em junho. Tinha aí uma expectativa de que talvez já começasse a reduzir, né? Já tivesse atingido o teto, mas já não sabe mais se vai vir um novo aumento por aí. Então, obviamente, a corrida para a renda fixa,
um desespero de né, agora tem que sair da renda variável. Então, acho que entender, trazer, não, imaginando assim, no geral, né? Claro que quem está ali tem uma estratégia, né? Tem a sua carteira bem diversificada, isso já está no radar, né? Isso já está ali Sim. previsto e tem uma orientação também para isso. Mas entendendo quem, de repente, ainda não tem esse acompanhamento, está ali muitas vezes ouvindo todo esse barulho, né, que está acontecendo e ficando sem saber o que fazer. Então, acho que é importante entender ou mesmo falar para o investidor que agora quer aproveitar essas oportunidades, para onde ele tem que olhar, por onde ele começa, né? Acho que por aí também para dar um norte aí, né, geral. Para comentar sobre a postura do investidor, eu sempre gosto de começar pelo que a gente chama de asset allocation, né, ou então um portfólio de de ações e renda fixa. Tem um livro muito antigo, que talvez seja um dos primeiros, que fala desse tipo de coisa, que é O Investidor Inteligente, de um escritor chamado Benjamin Graham, acho que de 1949. Que o investidor, antes dele decidir se ele vai a alocação dele, ele precisa definir, por exemplo, uma parte do portfólio como 50% em renda fixa e uma parte do portfólio como 50% em ações. Atualmente, no mundo, se fala muito de um portfólio 60% em renda fixa e 40% em ações. Eu acho que essa definição prévia de um percentual em renda fixa e um percentual de ações, e aí você vai ter um perfil conservador, um intermediário e um arrojado, vai variar de, sei lá, de 20% em ações até 70% em ações, também com relação à sua faixa etária, quão distante você está da sua aposentadoria. Mas os seus objetivos, enfim. O primeiro passo seria que você definisse quanto você quer ter em renda fixa, quanto você quer ter em renda variável. Porque você vai acabar comprando renda variável sempre no momento que ela vem caindo, porque o seu portfólio de renda fixa, na queda da bolsa, ele vai aumentar, né? Porque imagina que você tem uma carteira de 50-50, se a bolsa cai 10%, você vai ficar, sei lá, com menos 10% e a renda fixa não caiu, pensando numa renda fixa pós-fixada, né? E aí você vai rebalanceando uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, mas eu acho que esse seria o primeiro conceito que o investidor deveria adotar. Antes de pensar numa classe de ativo diretamente, a primeira questão é essa questão de olhar o portfólio como um todo e determinar um percentual, e tem sempre um percentual numa renda fixa pós-fixada, que isso vai te dar mais margem de manobra para a hora que a renda fixa, a hora que a bolsa estiver caindo, para de repente aumentar. Se você falar, olha, eu estudei essa determinada ação, eu acho que está num bom ponto de entrada, que a gente estava conversando antes, tinha tanta gente que me perguntava antes, o que você acha de Magazine Luiza? O que você acha de Magazine Luiza? Agora está num bom momento para comprar Magazine Luiza, por exemplo. Agora está barato. Porque agora está barato. Eu acho que eu compartilho da ideia dele, da questão do perfil do investidor. Então, essa é a primeira coisa, né? O básico. É o básico, porque assim, combinado não custa caro. Então, eu preciso saber qual que é o meu perfil. E nessas quedas, ou na alta não, mas na queda, é quando você percebe que você está no perfil errado. Então, olha, eu estou com 10% alocado, ou 20% alocado em renda variável, e está caindo a bolsa, a gente viu em 2008, a bolsa caiu 42%, né? Assim, do topo caiu mais, mas assim, no ano caiu 42%. Então, quando você percebe isso e você está... Claro, ninguém fica feliz quando a bolsa está caindo, né? Mas quando começa você não consegue dormir, significa que o seu perfil talvez esteja errado, né? Então, o primeiro ponto é qual é o seu perfil e quanto que você pode aguentar, né? Porque nesse momento que a bolsa está caindo, se você tiver uma gordura para poder comprar um pouco, claro, tem que ter parcimônia, é o melhor dos momentos, né? Agora, a segunda coisa que eu acho que eu recomendaria tem vários tipos de investidores, mas eu vou colocar 2 tipos de investidores. Aquele que ama olhar a ação, então ele está olhando lá a ação, ele compra o que ele acha, E tem aquele que ele gosta das ações, do mercado, mas ele não vai ficar olhando as ações. Então deixe isso para os especialistas, porque quando a ação cai 20%, 30% num dia, ou às vezes até em uma semana, o que for, quando você não está sabendo por que ela está caindo, te dá uma insegurança muito grande. E aí você acha que você está errado. E pode estar errado mesmo, aconteceu algum fato relevante nessa empresa e você não está administrando da maneira correta. Então,
a gente espera que os gestores, né, que os especialistas saibam o que está acontecendo. Isso não significa que a gente não vai errar. Só significa que se tiver um fator relevante negativo ou positivo, eu vou aumentar a ação ou vou diminuir a ação. Então, acho que o ponto é esse. Se eu fosse falar, mas... e agora, talvez com parcimônia entrando na Bolsa, porque, como que a gente falou, né, os juros em 2021 tiveram uma alta significativa. Esse ano já está vislumbrando, né, o cupom com mais altas, mas depois eu acho que a tendência é cair, né, os juros, né, a gente tem uma queda de juros, né, e portanto nesse momento talvez as ações que caíram demais por motivos específicos de juros, né, que a taxa de desconto subiu, talvez elas sejam beneficiadas. Claro, de novo, tem que olhar ação por ação. Claro. E falando em olhar ação por ação, vou trazer agora para a gente falar um pouquinho de VEG, que vocês citaram lá no comecinho, para entender se também é uma oportunidade, por que seria uma oportunidade para o investidor entrar, quem ainda não tem VEG, né, na carteira. O case de VEG, ele é um case que ele é complicado pelo prisma do valuation, vamos dizer assim. A VEG, historicamente, ela trada a 25 vezes lucro. A média da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, ele trada numa média de 11 vezes lucro e atualmente a gente está com 8 vezes lucro. Ou seja, a VEG possivelmente é uma ação que ela sempre esteve historicamente mais cara que a média da Bolsa, porque ela tem essa relação preço sobre lucro de 25 vezes, enquanto o resto... Por que isso acontece? A VEG é uma empresa que produz equipamentos industriais, tem 55% da sua receita oriunda de exportação, 45% de produtos internos. E ela tem um crescimento médio de suas receitas com 15% ao ano e uma alta rentabilidade ali, o seu ROI na casa dos 20% no retorno sobre o capital próprio. O que acontece? A empresa chegou a tradar, sei lá, 70 vezes lucro, enquanto a Bolsa estava, vamos dizer assim, a taxa de juros estava a 2%, as taxas de juros mais baixas. E na semana passada ela retornou esse patamar histórico dela de 25%, a gente acabou tendo uma posição pequena na companhia, a gente acha a companhia muito boa, no entanto, a gente sabe que ela tem um valuation mais esticado, a taxa interna de retorno para a VEG nos nossos cálculos é de coisa de 8% a 10% ao ano, dependendo um pouco da performance da companhia, enquanto a média da Bolsa está com 15% a 17%. Então ela tem uma expectativa de retorno menor, porque ela é uma empresa percebida pelo mercado como de alta qualidade. E foi interessante, quando ela encostou nesse preço sobre lucro de 25 vezes na semana passada, ela como se fosse um bumerangue, né? Ela bateu e voltou, né? Aí subiu coisa de 12%, mas é daquelas empresas que talvez a gente não demore para ver ela negociando a 12 vezes lucro, porque ela ainda tem muito para crescer e é uma empresa vista como de alta qualidade pelo mercado aqui no Brasil. Acho que é isso. Eu não tenho VEG no meu portfólio. Eu acho que a empresa, por múltiplos, ela é cara, mas sempre foi cara. Ela é uma empresa premium, né? Tanto no setor como na Bolsa como um todo, né? Ela tem constantemente entregue resultados melhores do que o esperado, do que o mercado espera. Então, assim, ela de fato é uma bela empresa. Mas, dado o cenário atual, dada a queda das demais ações, a gente está mais confiante com outras empresas. Isso não significa que a VEG não seja uma boa aposta, né? Uma boa ação. Claro, só não está no portfólio de vocês. Só não está no nosso portfólio. Até aproveitando que o João trouxe essa coisa de olhar, né, para a carteira, entender o que eu coloco, qual o percentual para renda fixa, qual o percentual para renda variável, vou provocar vocês para falar um pouco de criptoativos. A gente está, né, enfim, vivendo um momento de inverno cripto, as criptomoedas, né, em baixa, mas muitos especialistas, né, nessa área também indicando que poderia ser uma boa oportunidade de entrada para quem ainda não tem. E aí entender qual que é, afinal, o percentual
que deve compor aí o portfólio, considerando todo o risco, né, toda a volatilidade e ainda, né, um mundo novo, né, ainda aí para ser entendido, né, compreendido e aí daqui para frente, como vocês enxergam, né? Eu observo pelo menos o Bitcoin, que é a referência. As demais criptos eu não tenho certeza se elas vão coexistir. Mesmo o Bitcoin a gente não tem certeza, porque ele tem uma janela de menos de 20 anos de existência e a gente pôde perceber que ele tem uma correlação negativa com a alta dos juros norte-americanos, né? Que era justamente uma das que eu tinha, que o Bitcoin iria sofrer bastante à medida que os juros norte-americanos começassem a subir. Tanto em renda fixa quanto em ações, usualmente a gente tem um negócio chamado, que em inglês chama yield, que seria algo como renda, né? Eu não sou um grande especialista em Bitcoin, mas eu não observo que, sei lá, o Bitcoin tenha isso, algo mais parecido com uma reserva de valor, né? Então, para quem quiser investir em Bitcoin, a minha visão é que seria algo pequeno, quando eu digo pequeno, menos que 5% do seu portfólio como um todo. E dado que a taxa de juros dos Estados Unidos ela está em 1,25, deve subir para 4, deve continuar subindo e permanecer mais alta por algum tempo, eu acho que vai precisar de bastante paciência e boa vontade do investidor, que ela pode ficar caindo ou de lado por muito tempo, né? Então, como ele é um ativo mais jovem do que as ações, mais jovem do que a renda fixa, eu teria um percentual de no máximo 5% e compraria com um horizonte de longuíssimo prazo, porque a gente pode estar num ciclo de juros que a gente não sabe quando termina essa alta do Federal Reserve. Eu tenho uma dificuldade um pouco maior com criptomoeda. Eu acho que é um ativo novo, então o mercado está adorando, né, e querendo entender, né? Eu, de certa forma, tenho uma certa dificuldade de entender, porque eu gosto de ver o fluxo de caixa, né? Ver o que ela vai poder trazer e quanto que ela está gerando, né? Então eu tenho ainda dificuldade de fazer algum fluxo de caixa para uma criptomoeda. Mas é um mercado novo, então todo mundo está... E acredito que, como vários mercados novos, né, a gente vai ter coisas que vão continuar e coisas que vão desaparecer. Na criptomoeda especificamente, eu acho que tem regulamentações que ainda não foram estabelecidas. Então tem que se questionar, né? O que vai acontecer com essa regulamentação, né? Os governos vão ter regulamentações em relação à criptomoeda, e aí isso traz mais volatilidade. Então, ela já é um ativo bastante volátil e você vai ter mais volatilidade aí. Isso não significa que eu não estou recomendando comprar ou estou recomendando comprar. Só significa que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento. Quanto menos pessoas conhecerem e você conhecer bem, isso é um bom caminho, né? Isso vai agregar valor para você. Mas eu não poderia nem falar 5% mesmo, porque 5% em renda variável, para quem está no limite do defensivo, até é demais às vezes, né? Dependendo. Então, assim, eu não tenho um número, mas eu acho que tomem cuidado, quando a pessoa é jovem, ela tem mais ansiedade, né? Estudem, né? Estudem, né? O que der para estudar, estudem. E se você conseguir estudar e aprender bastante sobre esse mercado, capaz de você fazer, né? Tem muita gente ainda que desconhece. Eu sou uma pessoa que conheço muito pouco. Sim. Eu também não entendo o funcionamento das criptos. Eu percebo que tem bastante gente que gosta, os profissionais até sérios que vivem do mercado cripto, né? A gente pode observar que tem corretoras, assim, um mercado bilionário já atualmente, bilhões de dólares, mas eu realmente também não entendo como a funcionalidade. Assim como a Isabel, o meu negócio é mais fluxo de caixa descontado, o retorno em forma de dividendos, o quanto que a empresa vai gerar. Eu não tenho conhecimento assim do mercado cripto para poder ter uma posição em carteira. Eu também não invisto em criptomoedas no momento. Claro, perfeito. Agora chegou o momento que eu peço para os convidados aqui do papo compartilharem com a gente uma história, uma curiosidade, alguma coisa de bastidor que tenha marcado aí a trajetória de vocês e que vocês queiram compartilhar com a gente. Uma história de ações? Quer começar? A Isabel tem muito mais histórias no mercado. Eu tenho 23 anos, eu tenho várias. Mas deve ter muitas, escolhe uma. Eu vou falar uma só porque tem a ver com o que a gente discutiu aqui.
gente estava falando de perfil, né? Sim. Saber qual que é o seu perfil. Normalmente, quando você é mais jovem, o seu perfil é sempre arrojado, né? E também assim, quando a bolsa está subindo, aí que você é arrojado mesmo. A bolsa está subindo, você está todo mundo feliz, comprei um papel, subiu 20%, enfim. Mas logo que eu entrei no mercado financeiro, eu comprei uma opção. Eu já sabia mexer com opções, enfim, e podia comprar, né? Não tinha nenhum problema. Comprei uma opção. No primeiro dia, essa opção caiu 50%. Uau! E aí o que eu fiz, né? Eu entendo do mercado, né? Não tem problema, acho que né, o ativo dessa opção é muito bom, comprei mais. No mesmo dia ela continuou caindo, ou seja, eu fiz um médio horroroso, né? No dia, não sei se foi no dia seguinte, 3 dias depois, uma semana depois eu zerei, com um bom prejuízo. E aí foi o primeiro momento que eu aprendi, claro, cada investidor tem sua característica. Tem investidores que não tem problema nenhum, né? Esse risco, essa volatilidade, né, até incentiva mais, né, o investidor. Mas no meu caso eu aprendi que eu gosto dos ativos que eu entenda, né, que tem fluxo de caixa e que eu tenha que esperar, não tem problema, espero 1 ano, 2 anos, 3 anos para a maturação desse investimento. Então, primeiro, logo no comecinho, tem uma lição aí, tomei um tombo aí grande. Então tem que tomar cuidado. É muito bom ganhar dinheiro, né? E é muito ruim perder dinheiro, mas quando a gente começa ganhando, tem que tomar cuidado, porque você se sente muito poderoso. Estou ganhando, e aí você tem a tendência a cometer mais erros, e os erros podem ser pior. Então tomem cuidado. Talvez aí. Com um valor maior, né? Exatamente. Eu acho que a gente está talvez vivendo uma história interessante, ela pode acontecer ou não, né? Mas a história que eu queria, dos estudos que a gente está fazendo e tal, é que mais ou menos em 2004, a gente estava numa época parecida, eu não acompanhava ainda o mercado, mas eu estava lendo cartas de gestoras, né? E eu me deparei com uma carta de uma gestora, eu não vou me lembrar exatamente qual que foi, mas ela estava contando sobre as ações da Gerdau, que a gente tem até hoje na Bolsa, que a gente estava num cenário bem parecido lá em 2004, as ações estavam negociando a 3 ou 4 vezes lucro, que é mais ou menos como está agora, e o mercado precificando que as ações das exportadoras, que os produtos das exportadoras, como minério de ferro, produtos de siderurgia, mesmo petróleo, eles iam desacelerar, né? E que por isso as ações estavam negociando tão baratas. E o que aconteceu naquela época é que as commodities elas não desaceleraram até 2008 e que a Bolsa Brasileira, ela entre altas e baixas, ela subiu muito forte de 2004 a 2008, entre elas as Gerdau, Uzi Minas, mesmo Vale. Então, que pra gente não... que a gente talvez esteja num momento difícil, a gente oficialmente entrou em bear market nesse mês, né? Então, a Bolsa está oficialmente 1 ano caindo, vamos dizer assim, desde junho do ano passado. A gente estava a 130 mil pontos, agora a gente está mais ou menos em 100. Agora, tecnicamente, já está. A gente já passou do tal dos 20%, que o pessoal considera em bear market. Mas talvez a gente esteja vivendo um cenário onde talvez a inflação principalmente nos materiais básicos, talvez esse preço de commodities ele não ceda tão fácil quanto muita gente está esperando, e talvez a gente tenha um belo rally de alta, principalmente nos materiais básicos aí, podendo ser puxado por Vale, Gerdau, Uzi Minas. A gente já viu isso quem estuda a Bolsa Brasileira, sei lá, acho que a Bolsa Brasileira está desde 67, né? A gente vê grandes investidores contando histórias que a gente já teve grandes ciclos de commodities, pelo menos uns 5, né? Talvez a gente possa assistir isso mais uma vez nos próximos anos, até pelo cenário, né? A gente tem a inflação nos Estados Unidos, que é medida por um indicador chamado CPI, que está em 8,6%. Pessoas mais experientes comentam que é difícil você conter uma inflação de 8,6% nos Estados Unidos com uma taxa de juros de 1,25% como está agora. Ou seja, isso ainda é estimulativo e talvez a gente esteja muito otimista com a contenção global da inflação e que as ações de empresas ligadas a materiais básicos podem ser uma boa ideia de investimentos aí para as pessoas físicas, mesmo que com esse cenário de curto prazo desafiador aí na Bolsa. Sim. A gente está chegando no fim, né, do papo. Eu sempre deixo também um espaço para os convidados darem um recado final, pensando aí, né, para julho, o segundo semestre, né, que a gente já está pezinho agora em julho, né? Então, entender o que vocês
tem de recado aí, de recomendação. E agradeço já muito a participação dos dois aqui, Isabel e João. Obrigada. Eu acho que o mercado inteiro já viu que a Bolsa é bem volátil, né? Viu que a Bolsa tem ações que sobem 30, 40, 50 e tem ações que caem nessa mesma magnitude. Então, acho que assim, o que eu tenho para falar esse é o mercado, existem oportunidades. Eu espero que, né, a gente tenha esse ponto de reflexão na curva de juros e, portanto, os ativos que são ligados a juros num próximo momento tenham essa performance melhor, né? Acho que, tentando contradizer, é um pouquinho diferente do seu pensamento, eu acho que commodities subiram demais por vários motivos, né? Seja pela questão da Rússia, né, do conflito, seja pela questão da pandemia, da China, enfim. A gente teve vários motivos que fizeram o commodity subir bastante e por isso esse setor subiu demais. Então eu acho que quando a gente tiver uma virada, a tendência vai ser, tipo um trade-off, não significa que seja ruim, mas as pessoas saem dos ativos que subiram mais e vai para os ativos que podem subir mais. Eu acho que é com essa visão. Mas o mercado é assim mesmo, tem que, não sei quem falou essa frase, eu uso ela direto, compre ao suar dos tambores e venda ao suar dos violinos. Então assim, me parece que a gente tá nos tambores ali, né? Não sei se... Eu já vi canhões também. Né? Se bem que eu já usei essa frase, assim, 5 meses atrás e a bolsa continua caindo. Mas o fato é esse, né? O João mencionou Gerdau, né? A gente tem vários outros ativos, né, também. Não me lembro agora o ano, os Minas, tem vários outros ativos que estavam baratíssimos, né? Depois que a gente olha, ele subiu 300, 400, 500%, você fala, poxa, mas estava de graça, como é que você não acertou, né? Porque a volatilidade estava alta, a aversão a risco muito alta, então tem que tomar cuidado, ter parcimônia, o portfólio tem que ser um portfólio eficiente, vai ter os papéis que a gente possa manobrar e que a gente espera que tenham bons resultados e tem aquele que serve para hedge um pouco nesse momento. Então, assim, espero que todos nós ganhemos dinheiro com renda variável. É um mercado extremamente interessante. Ainda nessa linha, como tem muita oportunidade, você pode ter uma carteira com mais nomes, né? Usualmente dizem que o ponto de equilíbrio normal seria 15 nomes, acho que chama curva de Markowitz, que se chama fronteira eficiente de Markowitz, que é um estudo que diria que 15 nomes seria ideal. Talvez a gente está com uma carteira de 25 lá na série que eu toco, chama Ações Alfa. Eu acho que a gente tem uma série de oportunidades, as commodities podem continuar andando, ou então, de repente, a curva de juros no Brasil começa a ceder e construção civil e comércio como comércio eletrônico, como varejo interno começa a andar melhor. A gente não tem certeza de nada, então se você tiver uma cesta diversificada na parte de ações, você pode acabar de alguma forma se redeando, né? Tendo um pouco de ações de commodity, um pouco de ação de varejo, um pouco de utilities, como a Eletrobras, montando uma carteira com mais posições, uma vez que a gente não está num cenário onde você precisa... que a gente teve, sei lá, em 2019, estava tudo muito caro e você tinha que... Selecionar mais no detalhe ali. A gente está com um cenário de maiores oportunidades porque a taxa de desconto que é feita pela taxa de juros, ela está mais... Como a taxa de juros está mais alta, o desconto está maior, né? Então a gente pode ter bons resultados em vários cenários, vamos dizer assim. Tá ótimo. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, João. Espero revê-los em breve. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até o próximo mês, né, que é o programa. Isso. Agradeço também a sua companhia. Muito obrigada e nos vemos no fechamento de julho. Um abraço e até lá.